Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem construir uma vida mais rica e outras continuam lutando com dinheiro para ter dinheiro ao longo de toda uma vida? Sabia que não tem tanto a ver com sorte, não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você ganha, tem a ver com quatro pilares da riqueza, que nós vamos falar agora. Primeiro pilar: dinheiro investido. Por incrível que pareça, você vai colocar aqui, o dinheiro investido deve ser o mais importante. Não, não é. Na verdade, eu coloquei aqui em ordem de importância. O primeiro pilar, o dinheiro investido, é o de menos importância. E você vai entender isso comigo. E depois nós vamos no segundo, no terceiro e chegar no quarto pilar, que é o mais importante de todos. Vamos bater um papo. Será que precisa ganhar muito? Existem vários casos que provam que ganhar muito talvez não seja o caminho mais importante. Talvez não seja a solução, porque muitas vezes pessoas que ganharam na loteria, jogadores de futebol que tiveram muito dinheiro e morrem pobres. Outras pessoas que ganharam até no Big Brother e ficaram sem nenhum tostão. Ou seja, ganhar muito dinheiro pode até ajudar, mas não é a grande solução. A solução, os pontos estão aí e seguem de uma maneira bem diferente disso. Na verdade, a grande questão é transformar o dinheiro em uma ferramenta. Colocar o dinheiro para trabalhar para você. Essa é a questão do primeiro pilar. É aprender a colocar o dinheiro a seu favor para trabalhar para você como se fosse um funcionário, como se fosse um operário, trabalhando a seu favor para que aos poucos você consiga trabalhar cada vez menos, fazendo com que cada vez mais o dinheiro cresça e cresça para você a seu favor. E o mais importante, não é o valor inicial e não é o quanto você investe, e sim começar a fazer isso. E fazer isso todos os meses. Como uma grande rotina que você vai aos poucos transformando em hábito, que aos poucos vai começando a se fundir com a sua personalidade, você vai se acostumando com isso e aos poucos, todos os meses, você vai investindo, investindo de novo e aprendendo como trabalhar o dinheiro para que ele funcione e trabalhe como uma ferramenta. Dinheiro como ferramenta. Esse que é a grande questão. E nisso, mesmo com pouco, o dinheiro vai trabalhar para você. E eu vou te explicar como. Calma aí. Não acabou por aqui. Esse é apenas o primeiro pilar, é o início dessa nossa conversa, dessa nossa jornada. Então vamos seguindo em frente. Será que isso realmente é possível? Eu preciso mostrar isso para você. Quem é esse cara que está aqui na tua frente? Meu nome é Renato Ribeiro, sou economista, formado há quase 30 anos, aí o tempo vai caminhando. E com isso nós fomos conseguindo entender e analisar isso aí com bastante calma. É possível e existem provas disso. Não adianta muito eu começar a colocar aqui para você que eu já vi fulano, beltrano e ciclano ao longo desses papos que eu fui tendo ao longo da minha jornada, talvez não venha convencer, mas eu trago aqui para você o seguinte: será que é possível? E nós temos aí um livro, um best-seller, de Morgan Housel, A Psicologia Financeira. E ele no livro nos conta alguns casos. Eu vou trazer dois aqui para você. O caso de Ronald Reed, um zelador milionário, fortuna de mais de 8 milhões de dólares. Sabe o que quer dizer isso? 48 milhões de reais se o dólar tivesse aí próximo de 6, como está agora. Só esse exemplo? Não. Ele traz também a de Grace Gruner. Ele traz aí também para gente Grace Gruner. Quem é ela?
uma secretária. Fortuna de 7 milhões de dólares, ou mais de 42 milhões de reais, fazendo essa mesma conta. E nós podemos achar várias outras situações diferentes. São pessoas que não ganham muito. Na verdade, ganham pouco. E essas pessoas, apesar de ganharem pouco, aprenderam a colocar o dinheiro para trabalhar para elas. E fizeram, claro, aportes todos os meses, mesmo que pouco. E ao longo do tempo, o dinheiro trabalhando para elas fez com que a fortuna crescesse, chegando a valores bem grandes. E aí, dá para viver tranquilo? Dá para ter liberdade financeira? Dá para parar de correr atrás do dinheiro? Ou seja, colocando dinheiro para trabalhar para você com 48 milhões? Ah, dá. Isso dá mais de 400 mil por mês. Se você colocar num bom investimento. E não estou dizendo aqui para você correr risco. Na verdade, é o contrário. Aqui no Brasil, é até fácil. É o país da renda fixa. Você não precisa correr grandes riscos para fazer isso. Você precisa colocar o dinheiro para trabalhar para você. E é possível. Vamos então ao próximo pilar. Pilar 2. Decisões inteligentes. Esse aqui ainda é mais importante do que o primeiro. São as decisões que nós vamos tomando no nosso dia a dia. A cada decisão que eu vou tomando, eu vou mudando o meu futuro. São escolhas. São escolhas que eu preciso fazer. E essas escolhas, aos poucos, vão mudando, transformando o meu futuro. Dependendo de como elas são colocadas, pode piorar o meu futuro. Ou pode melhorar nesse caminho para que eu consiga encontrar a minha riqueza. Vamos colocar aí. Não são números, e sim comportamento. É isso que importa. Tanto é que, na maioria dos casos, os grandes papas que falam sobre planejamento financeiro, como se chegar a uma vida mais rica, nos dizem que 70%, 80% é o lado emocional, é o comportamento. É como você vê a sua vida, como você toma as suas escolhas, como você lida com o dinheiro. Isso tem tudo a ver com o caminho para você chegar a uma vida mais rica, para você chegar à riqueza e encontrar liberdade financeira. Isso tem muito a ver realmente com as nossas decisões. Vamos ver um pouquinho sobre isso? Cada decisão muda o teu futuro. Como eu disse, para melhor ou para pior. Um dos pontos que mais atrapalha, comprar por impulso. E aí nós precisamos lembrar que 95% das nossas decisões são tomadas por impulso. E quando eu tomo uma decisão por impulso, sem pensar direito, eu posso cometer muitos erros. E as lojas sabem muito bem como colocar isso, aquela gôndola no lugar certo, aquele produto bonito ali, e eu acabo comprando sem fazer conta, sem pensar duas vezes. Então, o primeiro ponto, analisar sempre. Parar para pensar. Utilizar o lado racional do cérebro para evitar compras por impulso. É óbvio, você merece. É legal comprar uma coisa interessante, uma coisa que a gente quer, e é bom fazer isso. Mas eu preciso analisar se aquele é o momento, se aquilo realmente é necessário. Porque não adianta nada eu ter um monte de bolsas, ou um monte de sapatos, ou um monte de canetas que eu nem uso. É muito importante analisar isso. Comprar por impulso é um grande problema e é uma decisão que nós tomamos, às vezes, todas as semanas e que podem atrapalhar muito. Mas não para por aí. Gastar para impressionar. É muito comum a gente ver, e quando nós acompanhamos, vários desses caras que falam sobre gastos pessoais, sobre planejamento financeiro, sobre a vida ao longo do tempo, eles vão nos mostrando que, na maioria das vezes, a aparência, na verdade, mostra muito pouco sobre a vida financeira de alguém. Porque se você compra alguma coisa, mas compra com endividamento, aquilo não é seu. E, na verdade, você está se atrapalhando no futuro. Vamos falar mais sobre isso já já. Então, gastar para impressionar
não é legal. Na verdade, só mostra que está faltando algo dentro da gente, que a gente precisa trabalhar. Porque o mais importante está dentro de nós, é encontrar tranquilidade, paz interior para poder seguir em frente. Mas uma das piores questões é fazer dívidas, como a gente começou a colocar. Quando eu faço dívida, eu estou colocando dinheiro contra mim. Ao invés dele ser um operário trabalhando a meu favor, trabalhando para crescer o meu patrimônio, na verdade, nesse caso, o dinheiro, ele me atrapalha, porque a dívida, ele vai começar a me cobrar. Todos os meses eu vou ter um gasto cada vez maior. E esse gasto vai fazendo com que eu tenha menos. Ao invés de eu botar o dinheiro para trabalhar a meu favor, eu estou possibilitando que outros ganhem dinheiro e coloquem o dinheiro para trabalhar a favor deles. Isso é importante a gente pensar. Aí eu estou enriquecendo o banco, a financeira, ou, na pior das hipóteses, um agiota. E aí é muito ruim. Trabalhar precisa ser feito com muito cuidado. Fazer dívidas é sempre muito complicado e é importante tomar muito cuidado com isso. Mas olha, vou parar aqui um minutinho para te dar uma dica. Se você está endividado, se você está enrolado com dívidas, aqui no canal do YouTube tem um curso, uma parte inteira falando exatamente sobre isso. Nome do curso: Liberte-se das dívidas. É bem claro isso. O curso vai te dar o passo a passo para você poder sair das dívidas. E é gratuito, tá? Tranquilo aí para você. É só seguir. Tem uma playlist inteira aqui no YouTube, nesse canal, para você poder sair dessa situação se você está endividado. Mas vamos seguindo em frente. As escolhas não estão só aí. São escolhas importantes que nós temos que fazer ao longo da vida. É comprar o carro. Como comprar esse carro? Se eu vou comprar à vista, se eu vou comprar financiado, de que forma fazer esse financiamento? A casa própria, que entra muito nessa questão também. Quando comprar a casa própria? Comprar, alugar, comprar à vista, comprar financiado. O que vale mais a pena? Isso tudo modifica muito o nosso futuro. São decisões que impactam pra caramba como vai ser a nossa vida lá para frente. Mas existem outras decisões muito importantes, como o casamento, que pode auxiliar muito dois trabalhando juntos. Nossa, e aí vai depender do perfil psicológico de cada um, porque eles podem nos impulsionar, nos ajudar muito, porque são dois, né? Dois trabalhando, puxa, você consegue aumentar, potencializar isso muito e muito rápido. Mas se pensam muito diferente, aí, ao invés de ajudar, pode acabar atrapalhando e atrapalhando bastante. O casamento é um ponto muito importante. E os filhos também. Precisa ser pensado, analisado. É ótimo ter filhos. Eu tenho meu garotão aí. O moleque já está com 20 anos, está estudando, está numa faculdade. E até para que ele pudesse realizar o sonho dele, eu precisei mudar os meus. Porque ele queria fazer uma faculdade que mais cara do que era o meu inicialmente planejamento. Mas e aí, o que a gente faz? Muda o planejamento, recomeça. E ele está lá fazendo a faculdade dele, planejando o futuro dele, com os sonhos dele. É isso que é importante. Mas além disso, estudo. O estudo, como nos diz Warren Buffett e vários outros grandes pensadores, pessoas aí que ganharam realmente na vida, ele vai nos mostrar que o estudo, ele possibilita que nós venhamos a ganhar cada vez mais, ter possibilidade de empregos melhores e a escolha da carreira, eita, nem se fala. É muito importante fazer uma escolha e, sim, trabalhar com algo que eu goste, mas com algo que me possibilite ganhar o que eu preciso para chegar nos meus sonhos. Porque senão eu vou ser infeliz. Não tem como. E essas escolhas eu vou tendo que fazer ao longo da minha vida. Às vezes, até mudar de carreira. Isso acontece com alguma frequência, por incrível que pareça, com mais frequência do que podemos imaginar. E essas trocas de carreira, elas são importantíssimas às vezes em alguns momentos da nossa vida. E precisamos
planejar isso com calma. Essas decisões têm tudo a ver com uma vida mais rica ou não. São essas as decisões que vão potencializar o trabalho. Decisões alinhadas com o seu plano. Esse é que é o ponto. As decisões inteligentes, elas são aliadas com o nosso plano. Eu preciso ter um plano, eu preciso me organizar e eu preciso, para isso, tomar as decisões e seguindo em direção àquele plano que eu tracei. Essas decisões inteligentes vão me possibilitando caminhar e cada vez mais rápido para chegar na riqueza, numa vida mais rica, na liberdade financeira que eu procuro. Mas e aí? Como eu tinha dito antes, vamos aumentando. Qual é o próximo pilar? Um pilar mais importante que as decisões inteligentes. Juros compostos. Por incrível que pareça, é importantíssimo. O dinheiro começa a trabalhar para você como uma ferramenta, mas de forma exponencial. Ele começa a trabalhar para você e essa ferramenta começa a aumentar e a cada vez de maneira mais rápida e exponencialmente crescendo. É devagar no início, mas o crescimento ele vai acontecendo com o tempo e vai crescendo. É por isso que um dos caras mais inteligentes que já passou por aqui, Albert Einstein, um grande cientista, ele disse o seguinte: juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Aquele que entende, ganha. Aquele que não entende, paga. É por isso que a gente já tinha dito no slide anterior que as decisões elas são muito importantes e se endividar é uma decisão muito complicada. E aí? Você está ganhando ou pagando? Vamos dar um exemplo sobre os juros compostos? Olha aqui, ó. É muito comum pegar dinheiro emprestado e às vezes com uma taxa de juros de 10%. E essa taxa de juros, quando a gente pega o dinheiro, ela vai fazendo com que nos juros compostos, olha o comparativo para você, R$1.000 em um ano. Se fossem juros simples, seria 2.200. É muito, mais do que dobrou. Mas nos juros compostos, 3.138. E se eu continuar acumulando esses juros compostos, olha aí, em 24 meses, 9.800. Em 36 meses, 30 mil. Em 48 meses, 97 mil. Em 60 meses, 304 mil reais. É assim que uma dívida, quando eu estou colocando dinheiro para trabalhar para os outros, ela pode me causar um problemão lá na frente. Mas, por outro lado, quando os juros compostos estiverem trabalhando para você, aí a coisa muda completamente de figura. Por isso que a gente desenvolveu esse curso gratuito, colocou aí no canal para você. Se você está endividado, siga nesse curso gratuito. Vá lá, vai te dar o passo a passo para sair disso. Mas olha só, agora a gente está pronto para chegar no último pilar, o mais importante. Nós não estamos vendo aí os juros compostos? Pois é. O quarto pilar, o tempo. Porque mesmo se eu tiver juros menores do que esse, juros de 3%, de 4%, ai caramba, qual é os juros no Brasil atualmente? Mais de 14% ao ano. Dá para fazer isso aqui e muito mais. Mas a gente não pode imaginar que esses juros vão continuar assim. Porque quando o governo está pagando esses juros, o que ele está fazendo? Ele está se endividando. E não tem condição de continuar pagando isso ao longo de muitos e muitos anos. Mas, de qualquer forma, hoje, olha aí, se eu colocar o dinheiro para trabalhar a meu favor, eu estou recebendo 14% ao ano para guardar. E se eu for depositando todos os meses, a bola de neve vai crescendo. E aos poucos, não precisa nem ser com esses juros. Eu vou crescendo o meu patrimônio. Então eu preciso de tempo, que é o mais valioso de todos os pilares, é o mais importante.
porque potencializa os juros compostos. Eu vou ganhando juros em cima de juros, em cima de juros, em cima de juros, e aí o dinheiro realmente começa a trabalhar para mim. Dinheiro como ferramenta. E aí, com isso, vai se crescendo. Sabe quem é o investidor mais consistente? Aquele que conseguiu os melhores resultados? Talvez você já tenha ouvido falar. Warren Buffett. Ele é o investidor mais conhecido, aquele que teve mais sucesso. E ele hoje tem bilhões. Não são milhões como a gente deu no início lá de exemplo. São bilhões. E sabe quando que ele chegou a isso? Com 60 anos. Dali em diante, a bola de neve foi crescendo cada vez mais rápido. Mas ele começou mais tarde. E se começasse mais cedo? Existem muitos e muitos estudos provando para gente que com pouco, não precisa ser muito, todos os meses, colocando dinheiro para trabalhar para gente, com juros compostos que nós temos aqui no Brasil, ao longo do tempo, você pode chegar àquelas fortunas que eu mostrei para você, no exemplo onde eu trouxe do livro. Mas, além disso, o tempo possibilita a gente corrigir os erros, adaptar e criar consistência. O importante é que se você não começou, precisa começar hoje. Precisa começar agora. E precisa ter um plano. Um plano para que você possa seguir em frente. E esse plano precisa ser adaptado ao teu dia a dia, aos teus sonhos, ao que você quer. Como você quer chegar à liberdade financeira? Como você quer ter tranquilidade para fazer as suas escolhas? Se você quer trabalhar amanhã ou não, qual é o local que você vai trabalhar, o que você vai comprar, o que você vai fazer amanhã, se você vai viajar ou não, ter uma vida mais rica através da liberdade. E aí entra um detalhe importante. Vamos fazer um resumo? Quais são os 4 pilares? Dinheiro investido, decisões inteligentes, juros compostos e tempo. E se você quer ganhar um pouco de tempo nessa caminhada, nós também temos um curso que vai ensinar para você todos esses passos. Todos os passos com detalhe, para que você possa ganhar muito tempo. E tá bem baratinho. Eu vou colocar o link aí para você, porque a ideia é facilitar essa jornada. E com isso, você consiga ter um plano, e um plano bem detalhado. Precisa comprar o curso? Não, não precisa. Mas você, se comprá-lo, com certeza vai ver um dos melhores cursos de planejamento financeiro e talvez o mais barato. Porque o objetivo é ajudar para que você consiga chegar mais rápido nisso aí. Então lembre-se dos 4 pilares da riqueza: dinheiro investido, decisões inteligentes, juros compostos e o tempo. Começa hoje, não deixa para amanhã.